Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período que você dedica do seu dia para a leitura, reflexão bíblica, orações e até mesmo jejum. Com qual propósito? Com a intenção de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador, para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje. Vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Lucas. No capítulo 10, do verso 25 ao 29, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E eis que se levantou um certo doutor da lei, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como a lei? E respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondesse bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Nos versículos subsequentes, Jesus, ele contou a história do bom samaritano. Ele contou a história de um jovem que vinha a caminho e foi atacado por salteadores e foi deixado quase morto. Enquanto ele estava ali quase morto, passou o levita de longe, passou o sacerdote de longe, passou o samaritano e não somente o acolheu, colocou vinho e óleo em suas feridas, mas colocou ele na sua própria montaria, levou ele até uma hospedaria e ali deixou aos cuidados do hospedeiro. Ele pagou a estadia daquele homem que não conhecia e ainda deixou sobre aviso para o dono do estabelecimento: na volta, tudo aquilo que ele consumir a mais, eu voltarei e lhe pagarei. E voltando para aquele doutor da lei, Jesus, ele exclamou e disse: o sacerdote era responsável em trazer as ofertas do povo ao Senhor. O levita era responsável em auxiliar o sacerdote, carregar a arca e auxiliar no ornamento e nas músicas da casa do Senhor. Porém, ambos passaram de longe, e o samaritano era aquele que era visto pelo judeu de uma forma negativa. E ele que fez todo o auxílio e ele que deu toda a assistência para aquele homem. Então ali o Senhor, ele indagou aquele doutor e disse: como você deve proceder? Qual que pareceu ser o próximo daquele homem? E ele disse: certamente o samaritano. Mediante essa informação, essa afirmação, o Senhor disse: então faça assim como o samaritano fez. Nos dias de hoje não é diferente. As pessoas, elas estão tão preocupadas com os títulos, com os cargos dentro das igrejas, e elas têm deixado as pessoas que foram feridas por salteadores, que foram feridas espiritualmente, ficarem à beira do caminho quase à morte. Elas passam de largo, sendo que o Senhor espera que eu e você tenhamos a mesma atitude que o samaritano. E ele ainda respondeu para aquele doutor da lei: faça isso, haja com a mesma misericórdia que o samaritano teve, e assim você também encontrará a vida. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Muitas das vezes nós olhamos para as Escrituras e julgamos os escribas, os fariseus da época, os hipócritas, homens religiosos, e nós falávamos: meu Deus, que absurdo a atitude desses homens. Aqui o texto diz que aquele doutor, ele se levantou para tentar o Senhor e acabou sendo pego na sua própria astúcia. Mas muitas das vezes eu e você não tem sido diferente. Nós temos sido astutos com o Senhor, tentando se justificar de não fazermos aquilo que é devido fazermos. Acabamos com longos discursos tentando nos justificar, assim como fez esse doutor.
Existia uma certa rivalidade entre os judeus e o samaritano. Então, de forma proposital, o Senhor ele expôs essa parábola para que eles possam entender que o samaritano, apesar de ser rejeitado pelo judeu, não carregava títulos, mas ele carregava a atitude que o Senhor precisava, almejava e esperava que aquele doutor da lei tivesse, e a mesma atitude que o Senhor espera que eu e você tenhamos, independente de títulos, independente de posições na nossa sociedade, que nós possamos agir de misericórdia assim como o samaritano agiu. O sacerdote ele era responsável em trazer os sacrifícios do povo de Deus. Outrora, na antiga aliança, para você ter contato com o Senhor, o que nos separa do nosso Deus é a vida de pecado, e se fazia necessário o sacerdote apresentar um sacrifício de um animal, e o sangue desse animal era aspergido no altar, e esse sacrifício fazia com que o povo pudesse ter novamente contato com o Senhor. Então veja que papel importante era o papel do sacerdote. Porém, aquele sacerdote, na parábola que o Senhor contou, ele viu aquele homem ferido, que sofreu um ataque de salteadores que deixou ele quase morto. E qual seria a atitude correta desse sacerdote? Acolher aquele homem, curar das suas feridas, jogar azeite e óleo naquela ferida, azeite e vinho naquela ferida, e cuidar e levar ele para uma hospedaria. Mas ele o fez? Passou de largo, ignorou a existência daquele homem. De igual modo, o levita, que era responsável em auxiliar o sacerdote na entrega desses sacrifícios, e não somente isso, ele era responsável em carregar o tabernáculo e a arca da aliança, que representavam a presença de Deus. E ele era representante também dos cultos, da parte musical, da parte da liturgia. Então ele era responsável de todos esses acontecimentos no culto. E ele também, vendo aquele homem ferido, ao invés de ter uma atitude nobre de misericórdia, passou de largo, como se aquilo não estivesse relacionado a ele. Mas também não era essa atitude que o Senhor esperava desse levita. Ele esperava que aquele que carregava a presença do Senhor, representada pela arca, tivesse a mesma compaixão que o samaritano teve. Por fim, o samaritano, que era mal visto pelo levita e sacerdote, era mal visto e até hoje é mal visto pelo povo judeu. Ele teve a atitude que o Senhor espera que eu e você tenhamos. Ele viu aquele homem à beira da morte, ele se inclinou, ele pegou aquele homem e colocou na sua montaria. Hoje seria o carro. Ele não mediu esforço se aquele homem estava sujo, ensanguentado. Ele pegou o azeite, que representa o óleo, que era responsável também em cicatrização, jogou o vinho, que era semelhante ao álcool que esteriliza, e assim auxiliou aquele homem nos seus primeiros socorros. E não foi só isso que ele fez, levou até uma hospedagem, um hotel, que nos dias de hoje seria uma hospedagem de cerca de 100, 120 reais a diária, e levou aquele homem, pagou a diária e disse para aquele dono da hospedagem: eu vou voltar, e quando eu voltar, tudo aquele que ele consumir a mais, eu vou acertar contigo. E eu não sei se você já foi em alguma hospedagem. A hospedagem ela funciona assim, geralmente você tem a estadia de uma noite, de um dia e uma refeição. Se aquele homem tomou qualquer água, consumiu qualquer alimento além desse que já é entregue no pacote, certamente isso tinha um custo adicional. Mas aquele samaritano ele não mediu esforços. Ele deixou aquele homem à vontade para receber o tratamento que ele precisava e necessitava. E assim no retorno ele fez o acerto de toda a conta daquele homem. Isso que o Senhor espera de mim e de você, essa entrega, essa doação sem medidas, sem você medir e parar para analisar se isso vai estar dentro do meu orçamento ou fora do orçamento. Doe-se sem limite e certamente o Senhor ele vai se alegrar e ele vai fazer transbordar na sua vida. Que quanto mais nós estamos dispostos a entregar, mais o Senhor
disponibiliza para nós recursos para que nós possamos ser funcionais ao reino de Deus. Não espere você ter um título de pastor, não espere você ter um título de evangelista, não espere ser um músico dentro da igreja para que você possa assim fazer a vontade do Senhor. São nas pequenas coisas que o Senhor, Ele confia a ti. E quando você é fiel nas pequenas coisas, Ele te coloca nas coisas grandes e coisas que são de maior atenção. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.